Meses de luta, preocupação crescente e algumas corridas ruins, repletas de experimentos, colocaram em risco a temporada da Aston Martin, mas Fernando Alonso voltou ao pódio em grande estilo. A equipe já pode respirar aliviada depois de uma reviravolta na forma e na sorte. Não é preciso procurar muito aqui nos arquivos da The Race para encontrar vídeos sobre a má fase da Aston Martin no ano. O merecido terceiro lugar de Alonso no Brasil trouxe positividade para a reta final da temporada. Lance Stroll ficou logo atrás, em quinto, foram 25 pontos no total. A Aston Martin fez mais pontos em Interlagos do que nos 6 GPs anteriores somados. Não foi apenas uma bela soma de pontos. Foi um pódio de verdade, conquistado com uma boa volta rápida e com uma boa corrida, algo que a Aston Martin não fazia há meses. O déficit para o vencedor do GP, Max Verstappen, foi encurtado, um feito expressivo se comparado a certos resultados pífios da equipe. Ok, a Ferrari e a Mercedes não renderam como esperado em Interlagos, e a Red Bull de Sérgio Pérez largou lá de trás. Mas isso não quer dizer que Alonso apenas deu sorte. Ele e Lance Stroll foram mais rápidos que a maioria dos adversários. Teria sido um resultado até normal no começo do ano, quando muita gente apostava na Aston Martin. Mas o ponto é que Alonso terminou mais perto do vencedor do que no início da temporada no Bahrein. O GP do Brasil não chegou nem perto do pico da Aston Martin no GP do Canadá, onde ela pôs na pista o segundo carro mais rápido. Alonso chegou a sentir o cheiro da vitória. Foi um belo e merecido desempenho em Interlagos, e não um presente dos adversários que não estavam no melhor dia. A equipe precisava disso depois de ser superada em desenvolvimento, perder o rumo e ver algumas ideias para 2024 não funcionarem. A pergunta é, como a reviravolta aconteceu tão de repente? A Aston Martin pareceu meio perdida em certo momento. Ou as atualizações não estavam funcionando bem ou estavam causando novos problemas. Havia uma mescla de atualizações focadas em 2023 e ideias projetadas para 2024. A grande aposta foi quando a Aston Martin trouxe uma mudança para o fim da temporada do sprint nos Estados Unidos. Isso pareceu provocar ainda mais confusão. Ambos os pilotos estavam insatisfeitos com o comportamento do carro. Além disso, estrear um assoalho em um fim de semana de sprint significava ter pouco tempo na pista para avaliar e ajustar o pacote. Isso levou à decisão radical no GP dos Estados Unidos de comprometer ambos os carros com uma largada do pit lane. Stroll ficou com um novo assoalho e Alonso voltou para o antigo. Além disso, houve ajustes importantes no setup. Tudo isso resultou em um desempenho melhor na corrida dos Estados Unidos. Porém, o mesmo não aconteceu no México. Lá, a Aston Martin dividiu as especificações do carro. Alonso usou de novo o assoalho antigo e Stroll o novo. No final, foi um final de fim de semana péssimo e pouco competitivo. Alonso rodou 2 vezes, o que é raro. Ele e Stroll lamentaram a falta de aderência e da confiança. Apesar disso, figuras importantes da equipe asseguraram que a Aston Martin não tinha se perdido e que a situação não era um desastre completo, como parecia ser. Eles ponderaram que foram 2 fins de semana de muita coleta de dados, apesar das dificuldades da equipe de colocar um carro competitivo na pista. Tudo isso resultou em muito trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Na frente de todo mundo, apenas para citar o diretor de desempenho, Tom McCullagh, que achou que aquele não era o caminho. A recompensa foram 2 GPs que trouxeram dados comparativos, o que rendeu um bom rendimento para o carro na pista. No Brasil, a Aston Martin não fez nenhum experimento em tempo real. Ela apenas chegou com uma especificação clara no carro e trabalhou a partir dali. A Aston Martin não explicou com clareza que especificação era essa, mas ela mesclou algumas partes da atualização com coisas que já existiam. McCullagh diz que isso é, na verdade, uma prática padrão ao longo da temporada, dependendo das demandas de cada circuito. Há quem diga que algumas partes da atualização não funcionaram conforme o esperado. Isso é reforçado por algumas decepções recentes e significa que ainda existe um grande ponto de interrogação sobre a equipe. Mas ao trazer uma boa especificação do carro para o Brasil e fazê-lo funcionar, a Aston Martin pelo menos provou que entende onde as coisas deram errado. E ainda mais importante, ela conseguiu lidar bem com isso. A confusão ou frustração em diversos momentos fez com que figuras-chave da equipe, incluindo Alonso, admitissem que o desempenho no Brasil foi um grande alívio. A Aston Martin ainda tem poucas chances de reagir e recuperar o 4º lugar da McLaren no Mundial de Construtores. Na má fase, ela foi ultrapassada com certa facilidade, mas não é de hoje que a equipe sabe que precisa terminar o ano em alta. Isso evitaria que uma temporada bem-sucedida, especialmente em comparação a 2022, seja ofuscada por um final murcho. Essa necessidade já era evidente depois da classificação no Brasil, quando Stroll surpreendeu com o 3º lugar e Alonso veio logo atrás, em 4º. Até ali, o chefe da equipe, Mike Crack, disse que depois de algumas provas com muita expectativa e pouco resultado, o retorno aos bons resultados no Brasil foi um alívio.
Alonso terminou com um pódio e Stroll se recuperou, ficando em quinto. Depois ficou mais claro quanto foi oportuno o desempenho e o resultado em si. Alonso apoiou a equipe durante a fase ruim. Ele procurou destacar mais os aspectos positivos. Recentemente, ele admitiu que a equipe vem lutando há alguns meses e há 2 corridas anteriores que foram dolorosas fizeram o espanhol temer pelo resto do ano e por 2024 também. As coisas mudaram, não apenas porque o carro ficou mais rápido de novo, mas porque a equipe entendeu algumas coisas que renderam melhor no desenvolvimento e na configuração. Elas funcionaram bem no Brasil, como a Aston Martin esperava. Agora Alonso está super empolgado para o que pode ser alcançado nas últimas corridas da temporada. Como ele disse, a energia é diferente quando você tem um carro que performa. Isso vale para todo mundo dentro da Aston Martin. Cabe uma ressalva na positividade. Em algum momento, a Aston Martin deve enfrentar o que ainda não funcionou nas atualizações que fez. Se o que foi levado para Austin vai nortear o desenvolvimento para 2024, então independentemente de as combinações serem triviais, deve ser meio problemático que coisas que não são novas tenham permanecido no carro. Especificamente porque a Aston Martin se decepcionou com o fato de as atualizações não terem rendido mais. Talvez seja apenas uma mensagem cuidadosa, mas o fato é que a avaliação de Austin no México consistia em explorar ideias e coletar dados para 2024, e não apenas para dar um passo de desempenho instantâneo. McCulloch diz que o que havia de mais experimental na atualização de Austin era a equipe querendo ultrapassar os limites em algumas áreas do assoalho, principalmente em torno das bordas. Isso tem a ver com a relação entre a forte pressão aerodinâmica do efeito solo e a plataforma mecânica do carro. A equipe vem tentando entender melhor esse ponto, e tem se esforçado para adaptar o conhecimento e as metodologias dela no túnel de vento e no desenvolvimento de CFD, com base na sensibilidade dos carros. Isso exige que se saiba como extrair o máximo desempenho sem desencadear o porpoising e como o carro produz carga aerodinâmica. McCulloch admitiu que a Aston Martin teve que tomar algumas medidas extremas para ajudar a correlacionar as ferramentas de simulação. Ele diz que é por isso que usou tantos grades com sensores aerodinâmicos no carro, o que serve como exemplo de quantos dados têm sido coletados nos fins de semana de prova. É conveniente para uma equipe justificar desempenhos ruins dizendo que está apenas usando as corridas para testes, mas McCulloch está convicto de que a Aston Martin entendeu como desenvolver o carro para o próximo ano. Neste ano ou no próximo, um bom Aston Martin só vai ser útil se o piloto estiver tirando o máximo dele. É verdade que ambos os pilotos fizeram isso no Brasil, mas a performance de Alonso em particular foi um lembrete do quanto ele é importante para a Aston Martin. Manter a Red Bull de Sérgio Pérez atrás durante quase toda a corrida para depois ultrapassá-la na última volta, levou Pérez a dizer que Alonso vai jogar o jogo, mas sempre vai jogar limpo. Realmente, houve algumas disputas na corrida, mas nada de errado. Apenas Alonso sendo esperto, tático e teimoso Alonso. Alonso disse que ultrapassar Lewis Hamilton na primeira volta depois da relargada mudou a corrida dele. Ela pôde controlar o ritmo e esticar o primeiro stint, e ainda abrir vantagem para Pérez, que demorou muito para passar as duas Mercedes. Isso deu ao espanhol uma margem decente e permitiu que ele perseverasse os pneus para quando Pérez encostasse. Isso aconteceu no último stint, e aí Alonso fez o que sabe fazer. Ele usou a vantagem do ar limpo para se manter à frente nas últimas curvas e não ser um alvo fácil na reta de chegada. Lá ele também poupou a bateria e ainda variou as linhas para confundir Pérez e gerar turbulência. A vantagem da Red Bull permaneceu. Pérez ultrapassou na primeira curva da penúltima volta. De alguma forma, Alonso conseguiu colar nele para reagir na última volta, pressionar Pérez a cometer um pequeno erro e tirar a vantagem. Alonso duvidou que terminar em terceiro por meio décimo tenha sido o seu melhor pódio de 2023, mas foi provavelmente o mais difícil de conquistar. Considerando os últimos meses, foi o mais valioso para a Aston Martin desde o surpreendente resultado no Bahrein.